Olá, paz seja convosco. Hoje mergulharemos em um capítulo de extrema relevância para a nossa fé e prática, o capítulo 6, Teologia Evangelical na América Latina. O objetivo central desta aula é desvendar como o pensamento teológico evangélico se desenvolveu e se contextualizou em nosso continente. Não estamos falando apenas de ideias abstratas. Estamos falando de como a palavra de Deus foi e continua sendo lida, interpretada e vivida por cristãos latino-americanos, em meio às nossas realidades sociais, econômicas e culturais. É um movimento que busca responder à pergunta: o que significa ser cristão evangélico aqui neste chão? Observaremos uma transição fundamental, a passagem de uma teologia predominantemente importada, com fórmulas doutrinárias estrangeiras, para uma reflexão autóctone, que leva a sério a realidade diante dos dados do pensamento cristão. Veremos o surgimento de figuras e instituições-chave, como a Fraternidade Teológica Latino-Americana, FTL, que se tornaram faróis para essa nova forma de fazer teologia. Eles nos ensinaram que a verdadeira teologia deve ser contextualizada, servindo à igreja e à sociedade, e não apenas repetindo ecos de outras culturas. Exploraremos conceitos como a missão integral, que desafia a dicotomia entre evangelização e engajamento social. Esta visão nos lembra que o Evangelho de Jesus Cristo atinge o ser humano por inteiro e, consequentemente, afeta todas as dimensões da vida, espiritual, social, política e econômica. Afinal, como o apóstolo Tiago nos lembra, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2, 14 a 17. Portanto, preparem-se para uma jornada de reflexão que não apenas informará, mas também desafiará sua fé e sua prática. Nosso objetivo não é apenas aprender sobre a história, mas sermos inspirados a viver e a proclamar um evangelho integral e relevante para o nosso tempo e lugar. Iniciamos nossa jornada focando no período crucial do final dos anos 1960. O material nos informa que nessa época, uma nova geração de pensadores evangélicos latino-americanos começou a se levantar. O que motivou essa emergência? Simplesmente, eles sentiram que a teologia que lhes era ensinada não conversava com a sua realidade. Eles criticavam a teologia tradicional, vinda principalmente da Europa e dos Estados Unidos, por ser excessivamente teórica e desconectada dos problemas sociais, econômicos e culturais da América Latina. O texto fala em fórmulas doutrinárias estrangeiras, e na percepção de que a maioria dos professores de teologia vinham de fora. Havia uma necessidade urgente de teologizar, ou seja, a pensar a própria realidade diante dos dados do pensamento cristão. A teologia não podia ser apenas repetição, precisava ser uma reflexão viva e contextualizada. Este descontentamento e anseio por uma teologia mais autêntica culminou em um marco histórico, a fundação da Fraternidade Teológica Latino-Americana, FTL. A FTL, conforme o texto apresenta, nasceu como uma associação que visava ser um ponto de encontro e reflexão. O seu grande propósito era desenvolver uma teologia latino-americana contextualizada que fosse relevante. O foco não era apenas estudar, mas viver e evangelizar, refletindo a palavra de Deus na tarefa diária de suas vidas e ministérios. O texto enfatiza que os membros da FTL estavam profundamente engajados com a sua variedade e pluralismo, e empenhados na liderança de suas igrejas. Eles buscavam uma reflexão que não fosse apenas acadêmica, mas que estivesse a serviço da igreja, libertando e servindo as suas igrejas. Portanto, o primeiro slide nos situa no ponto de partida dessa revolução teológica. A crítica ao modelo importado e o nascimento de uma organização dedicada a construir uma teologia verdadeiramente latino-americana. É uma teologia que honra as Escrituras, mas que se recusa a ignorar o contexto em que essas escrituras devem ser vividas. Essa é a essência da FTL e o início de tudo o que vamos estudar. A partir daqui, a teologia evangélica no continente nunca mais seria a mesma. A teologia começa a se curvar para o solo, para o povo, para a realidade. A FTL e o novo pensamento teológico não surgiram do vácuo. O material aponta claramente para as raízes intelectuais que nutriram esses jovens teólogos.
Eles entraram em contato com diversas vertentes, sendo a neo-ortodoxia uma das mais citadas. Pensadores como Karl Barth, Emil Brunner e Richard Niebuhr trouxeram uma forte ênfase na transcendência de Deus e na centralidade da revelação em Cristo, desafiando o liberalismo e o fundamentalismo. Essa influência, que o texto também localiza em nomes como John A. Mackay, ajudou a solidificar uma base bíblica forte, mas aberta à crítica e à reflexão. Além disso, o texto detalha a formação e o caráter da FTL. Ela não era uma denominação, mas sim uma associação de pensadores cristãos. O seu propósito era a busca por uma teologia fiel à Bíblia e engajada com a realidade. O texto usa uma frase poderosa: o compromisso com Cristo e com a realidade latino-americana eram requisitos para participar. Isso é crucial. Não bastava ter uma fé ortodoxa, era preciso estar disposto a encarar os desafios concretos do continente. Em 1970, o encontro de Orlando Costas e René Padilla é destacado. Padilla, um dos líderes da FTL, advogou pelo distanciamento do fundamentalismo e pela compreensão do conceito de inerrância baseado nos princípios hermenêuticos da própria Bíblia. Havia um movimento claro para rejeitar uma fé que fosse puramente espiritualista e não socialmente engajada. A FTL se posicionou rapidamente. O material afirma que ela se ocupou sobre como pode articular a fé cristã no contexto de pobreza, opressão e desesperança que marca a América Latina. Ou seja, a sua agenda teológica estava intrinsecamente ligada aos problemas sociais. E a sua forma de fazer teologia se tornou um ponto de tensão, pois o texto menciona que essa geração de teólogos foi alvo de críticas. Por exemplo, Samuel Escobar, ex-presidente da FTL, era visto por alguns como tendo uma reação questionadora ao evangelismo. No entanto, o texto enfatiza que esses teólogos trouxeram uma visão mais ampla e contextualizada, ensinando que a fé deve ser vivida e pensada na realidade em que se está inserido. A FTL nos ensina que a teologia não é um fim em si, mas uma ferramenta para a missão de Deus no mundo. A formação de um movimento teológico robusto sempre é marcada por encontros e conferências que solidificam a visão. O material nos leva a um dos primeiros e mais importantes, a Conferência Latino-Americana de Evangelização, CLADI, realizada em Bogotá, Colômbia, em 1969. O tema central, Ação em Cristo para um Continente em Crise, já demonstrava a urgência e o foco social do movimento. O texto ressalta que esse evento impulsionou a organização da FTL. Um nome importante nesse processo foi Peter Wagner, que ajudou a conduzir os pensadores latino-americanos nesse diálogo. É fundamental observar a distinção entre a teologia mais tradicional e a nascente teologia contextualizada. O texto menciona um evento-chave de 1972, a consulta teológica em Cochabamba, Bolívia, onde René Padilla, como já mencionamos, fez uma crítica ao fundamentalismo e defendeu a centralidade dos princípios hermenêuticos da Bíblia. Esse movimento de distanciamento é importante para entendermos o caráter da FTL, biblicamente fiel, mas intelectualmente livre e socialmente engajada. O ano de 1973 é notável pelo seminário sobre Fé Cristã e Ética Social. Foi neste momento que as articulações teológicas da FTL ganharam forma mais explícita. O texto afirma que essa consulta ajudou os latino-americanos a articularem uma ética social evangélica. Esse conceito está intimamente ligado ao que se tornaria a missão integral. O seminário envolveu Samuel Escobar e René Padilla, cujos trabalhos foram cruciais para essa definição. A missão integral, como emerge nesse período, é a convicção de que o testemunho de Cristo não pode ser reduzido a um lado da vida. O evangelismo, proclamação verbal, e o engajamento social, luta pela justiça, liberdade, saúde e paz, são inseparáveis. O material destaca que eles se inspiraram em parte no impacto do Congresso Internacional de Evangelização Mundial de Lausanne, 1974. Assim, os primeiros encontros não apenas criaram a FTL, mas também deram à luz o conceito teológico mais duradouro e distintivo desse movimento, a missão integral, uma visão que vê o ser humano de forma completa e o Evangelho atuando em todas as esferas da existência. O ano de 1974 é um divisor de águas na história da missão cristã, e o material nos lembra da importância do Congresso Internacional de Evangelização Mundial de Lausanne. Este congresso não foi um evento latino-americano, mas a sua relevância para a teologia evangélica na América Latina é imensa.
O texto diz que a FTL trabalhou muito para elaborar o que ficou conhecido como Teologia da Missão Integral, e com isso, contribuiu de forma significativa para o documento final do Congresso, o Pacto de Lausanne. A missão integral que acabamos de definir deixou de ser apenas uma ideia local e ganhou reconhecimento mundial. A partir de 1980, o texto afirma: a teologia da missão integral tornou-se a bandeira dos evangélicos latino-americanos. Este conceito afirma que o evangelho é uma força de transformação que afeta o indivíduo e a sociedade. A evangelização, que é a proclamação verbal de Jesus Cristo, e o engajamento social, que é a luta pela justiça e paz, são dois lados da mesma moeda. Um não subsiste sem o outro. Essa perspectiva foi reforçada no CLAD II, Conferência Latino-Americana de Evangelização, realizada em Lima, Peru, em 1979. O texto aponta que o CLAD II, com base no Pacto de Lausanne, focou-se na pecado social e na necessidade do discipulado radical. Reconhecer o pecado social significa ir além da culpa individual para reconhecer as estruturas e sistemas que perpetuam a injustiça, a opressão e a pobreza. O discipulado radical, por sua vez, exige que o cristão assuma todas as dimensões da sua relação com Deus, com o próximo e com a criação. É um discipulado que se manifesta na prática social e pública. O material também nos lembra que o Congresso de Lausanne ajudou a articular essa visão de evangelismo e responsabilidade social como um imperativo bíblico. O Pacto de Lausanne, ao incorporar a visão da missão integral, transformou o entendimento de missão para milhões de evangélicos ao redor do mundo. A visão de que a igreja não deve apenas pregar, mas também fazer o bem e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a caridade, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, 8, tornou-se o motor desse movimento. A missão integral é, em essência, a aplicação total e prática do Evangelho em um mundo que sofre. A década de 1980 foi um período de aprofundamento na reflexão da teologia evangélica na América Latina, especialmente em relação às implicações políticas e sociais do Evangelho. O texto destaca que o debate se intensificou, influenciado por encontros internacionais, crucialmente, pelo impacto do CLAD II de 1979. Um dos pontos mais importantes dessa década foi a crítica direta a um cristianismo que se limitava à piedade pessoal e social, sem tocar nas estruturas de poder e nos problemas coletivos. O material afirma que o CLAD II concluiu que a teologia evangélica se encontrava fechada a um contexto de piedade pessoal e social, apontando para a necessidade do discipulado radical de Jesus Cristo. A fé, para ser autêntica, precisava se manifestar de maneira integral em todas as esferas da vida, na relação com Deus, com o próximo e com a criação. O texto também nos informa sobre a união de evangélicos de diversas partes do terceiro mundo. Africanos, asiáticos, latino-americanos e negros norte-americanos uniram-se para rejeitar o uso do evangelho para fins de opressão ou justificação da injustiça. Eles compartilhavam o compromisso de promover a justiça e a reconciliação, reconhecendo que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus. Essa união foi um endosso à missão integral, mostrando que o problema não era só latino-americano, mas global. A grande preocupação era a falta de contextualização do evangelho, que resultava em uma imagem desfigurada de Jesus Cristo. O texto é enfático: o evangelho, quando usado para justificar o status quo de opressão, torna-se manipulado e usado como uma posse privada. Essa era uma forte crítica àqueles que, intencionalmente ou não, separavam a mensagem da salvação da mensagem da justiça social. Para esses teólogos, a redenção em Cristo era o ponto de partida para uma missão que transforma. Assim, a década de 80 solidificou a visão de que a teologia não é apenas uma reflexão, mas uma praxis, uma ação informada pela fé. Ela precisa ser a teologia e a prática do poder, como diz o texto, analisando as estruturas ideológicas, políticas e econômicas que impactam a vida das pessoas. É um chamado a um compromisso político que, biblicamente fundamentado, busca a transformação das realidades injustas. A consolidação da teologia evangélica latino-americana como um movimento engajado politicamente foi marcada por eventos como a Consulta de Teólogos realizada pela FTL em Jarabacoa, República Dominicana, em 1983. O tema dessa consulta, a teologia e a prática do poder, é extremamente revelador sobre a direção que o movimento estava tomando. O texto descreve o que foi feito nesta consulta.
os teólogos se dedicaram a identificar e analisar as variantes ideológicas, posições políticas, sistemas de trabalho, práticas e estruturas, que influenciavam negativamente o desenvolvimento do poder político na América Latina. Essa análise demonstra que a FTL e seus líderes não estavam contentes em apenas pregar sobre questões individuais de moralidade. Eles se aprofundaram na crítica às estruturas de injustiça. O ponto central da conclusão da consulta, segundo o material, era a necessidade de participação política em que os políticos cristãos têm tido algum grau de compromisso nas últimas décadas. Ou seja, a fé cristã não podia ser apolítica. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de justiça, e o cristão é chamado a ser um agente de transformação, inclusive na esfera pública. O texto concluiu que era necessário um esforço para levar mais a sério as implicações políticas do Evangelho. Essa postura está em total consonância com a ideia de missão integral. Se a missão integral vê o ser humano de forma holística, corpo, alma, espírito, e a sociedade como um todo complexo, então a dimensão política não pode ser negligenciada. A consulta reforçou que o cristão tem a responsabilidade de se engajar para que a justiça de Cristo se manifeste em todas as esferas da existência. O texto bíblico que ressoa aqui é: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12.12. A perseverança na oração e a alegria na esperança devem ser acompanhadas de um trabalho ativo e engajado. Portanto, a consulta de Jarabacoa foi um momento em que a FTL afirmou seu papel como voz profética. Ela não apenas criticou o fundamentalismo espiritualista, mas também ofereceu um caminho construtivo, chamando os cristãos a exercerem seu compromisso com Cristo e com o próximo no espaço público. O desafio era e é: como a igreja pode ser sal e luz? Mateus 5, 13, 14. No meio das complexas e muitas vezes opressivas estruturas sociais do nosso continente, a resposta da FTL foi, através de um compromisso político e estrutural que visa a justiça do reino de Deus. A nossa jornada histórica nos leva ao CLAD Terceira, realizado em Quito, Equador, em 1992. O texto descreve como um encontro de grande relevância, contando com a participação de importantes entidades, como a Fraternidade Teológica Latino-Americana, FTL, e a Confederação Evangélica Latino-Americana, CONELA. Esse congresso serviu como momento de profunda avaliação e reafirmação do caminho percorrido. O material destaca que o CLAD Terceira, denominado Congresso Protestante Latino-Americano, tratou de uma ampla gama de temas, refletindo a visão integral da missão. O texto menciona, por exemplo, a preocupação com a problemática dos mateiros e a liberdade da discussão, além da ênfase na saúde. Isso demonstra que a agenda teológica do movimento ia além das questões tradicionais, abraçando temas sociais, de gênero e de bem-estar. A FTL, em particular, teve seu papel consolidado. O texto afirma que a FTL firmava o seu marco da necessidade de um estilo internacional de missão que se adeque à América Latina e à urgência desta missão. Em outras palavras, o modelo de missão que a FTL defendia, a missão integral, estava sendo reconhecido como mais apropriado e urgente para o contexto latino-americano. A missão não podia ser um produto de importação, mas precisava nascer da reflexão contextualizada sobre a palavra de Deus e a realidade. Um aspecto fundamental do CLAD Terceira foi a sua amplitude de representação. A participação de diversas entidades e a discussão de temas variados mostram que a teologia da missão integral estava se tornando a espinha dorsal do pensamento evangélico, engajado no continente. A missão integral, novamente, se estabelece como a única forma de fazer teologia que, de fato, honra a totalidade do Evangelho de Cristo. O evento é visto, então, como um ponto de inflexão que reafirmou o compromisso com a evangelização e o engajamento social. A teologia evangélica latino-americana passava, neste momento, por um processo de maturidade, deixando de ser um movimento de crítica isolada para se tornar um movimento de construção teológica sólida e abrangente. O CLAD Terceira foi, portanto, o grande palco onde a missão integral provou sua relevância e se estabeleceu como um paradigma. É um testemunho de que a Igreja, ao seguir a Cristo, deve se preocupar com a totalidade da vida e da sociedade, pois o nosso Salvador se importava com as multidões e com a cura dos enfermos. Chegamos ao CLAD Quarta, realizado novamente em Quito, em 2000, já no novo milênio. O texto aponta para o crescimento da participação, com 1.300 congressistas,
o que demonstra o vigor do movimento evangélico na América Latina. O tema, Terceiro Milênio, História, Espírito e Missão, reflete a busca por uma teologia que pudesse guiar a Igreja nos desafios do novo século. O ponto principal do CLAD Quarta foi o amadurecimento do testemunho evangélico. O texto afirma que o Congresso se propôs a restaurar a Igreja evangélica a serviço do testemunho de uma sociedade caracterizada por violência, corrupção, pobreza e injustiça. A Igreja não é um refúgio do mundo, mas um agente de transformação no mundo. A teologia, aqui, se torna um instrumento para o discernimento e a profecia. O material faz uma crítica contundente a desvios teológicos que minavam a integridade da missão. O texto cita a necessidade de ter uma igreja que seja centro de consolação, transformação e restauração, e critica de forma veemente a influência da teologia da prosperidade e do consumismo. O texto afirma que a teologia da prosperidade deriva de um modelo derivado do vazio produzido pelas frias utopias sociais da modernidade. Ela é criticada por exaltar o sentimentalismo e a busca por uma satisfação dos desejos materiais, enquanto a missão integral chama a Igreja para a austeridade, a justiça e a solidariedade. Essa crítica é crucial. O CLAD Quarta reconheceu que o maior inimigo da missão integral não era o mundo secular, mas sim um evangelho distorcido, que transforma a fé em um produto a ser consumido. O consumismo, seja material ou espiritual, desvia a Igreja de sua vocação profética. O texto conclui que os CLADS são marcos de uma trajetória de busca de uma melhor clareza da identidade e missão. Isso significa que a teologia evangélica latino-americana está em constante aperfeiçoamento, buscando sempre ser mais fiel ao Evangelho de Jesus Cristo e mais relevante para a sua sociedade. A mensagem é clara: o Evangelho liberta. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Mas o alívio que Cristo oferece não é apenas espiritual, ele é integral, desafiando a opressão e a corrupção em todas as suas formas. O material nos mostra que a teologia da missão integral não permaneceu apenas no campo das ideias, ela se tornou uma prática organizada e estrutural. O texto explica que a missão integral se articulou por meio de uma rede de organizações não governamentais evangélicas, como a Rede Miqueias. Essas redes são compostas por igrejas, instituições acadêmicas, agências missionárias e de desenvolvimento. Isso demonstra a seriedade do compromisso com o engajamento social. A missão integral é uma ação coletiva. O texto cita a Rede Miqueias como um exemplo de organização que busca um processo dinâmico que facilite a colaboração internacional. Seus objetivos são a capacitação das agências para responder às necessidades, a reafirmação do mandato integral da Igreja e a manutenção dos direitos dos pobres. Esta é a tradução prática de Miqueias 6.8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a caridade, e andes humildemente com o teu Deus. A FTL, por sua vez, continuou seu trabalho de reflexão e articulação. O material menciona a publicação do Boletim ou Estandarte, que se tornou uma voz importante no movimento teológico. O texto também recorda que a partir dos anos 1980, a teologia latino-americana se tornou reconhecida em congressos internacionais e a publicação da série de consultas teológicas. É essencial entender que o esforço não era apenas traduzir a teologia, mas elaborar uma teologia própria. O texto afirma que a FTL busca desenvolver uma teologia contextual. A reflexão teológica está relacionada à prática evangélica na América Latina. Essa é a chave. A teologia nasce da prática da missão integral. O teólogo latino-americano não se limita a ler livros, ele lê a Bíblia e a realidade, e a sua reflexão é a ponte entre as duas. Essa visão de missão integral, que começou com a crítica e o surgimento da FTL, se tornou, então, um movimento vasto, com estruturas de apoio e um impacto social real. Ele ensinou à Igreja que a sua vocação é servir ao próximo, lutar contra a injustiça e, ao mesmo tempo, proclamar a salvação em Jesus Cristo. A missão integral é a prova de que a teologia evangélica na América Latina é uma teologia de vida e ação. Chegamos ao ponto de síntese do nosso estudo, um momento para consolidar o entendimento sobre a teologia evangélica na América Latina e o papel da FTL. O material nos oferece um resumo poderoso das principais características desse movimento. Em primeiro lugar, a FTL é a expressão do evangelicalismo contextualizado.
Seu ponto de partida foi a crítica à irrelevância da teologia importada e a busca por uma reflexão que levasse a sério as necessidades da realidade. Eles perceberam que o Evangelho deveria ser entendido e comunicado de forma a transformar a vida em um contexto de pobreza e opressão. Em segundo lugar, a FTL se posiciona de forma única em relação à teologia da libertação. O texto diz que ela se caracteriza desde o início pela compreensão de que a Igreja é instrumento privilegiado do reino de Deus, o que a distingue da teologia da libertação, que muitas vezes enxerga o pobre como agente privilegiado. O povo de Deus, para a FTL, é visto como agente do reino de Deus, e a Igreja é a servidora do reino. Essa distinção teológica é crucial para a identidade do movimento. Em terceiro lugar, o tema central é a missão integral. O material reitera que a FTL trabalha as dimensões da ética social evangélica, seguindo o Pacto de Lausanne. A missão integral é a união inseparável entre a evangelização mundial e o engajamento social. O testemunho evangélico deve ser uma força que busca a justiça e a paz, pois a palavra de Deus sempre alcança os homens, dentro da situação histórica, levando a uma contextualização da Igreja na história. Os desafios, embora não listados de forma exaustiva no resumo, são implícitos. A FTL precisa continuar a lutar contra o ressurgimento de um evangelho fragmentado, seja ele puramente espiritualista ou puramente político. Ela precisa garantir que a sua reflexão seja sempre bíblica, relevante e, acima de tudo, que produza frutos de justiça. A missão para a FTL é a ação de Cristo através de seu povo. Portanto, a teologia evangélica latino-americana, com a FTL na linha de frente, é um testemunho de que a fé cristã é vibrante e capaz de responder aos mais profundos desafios de uma sociedade. É um convite para sermos teólogos em ação, vivendo o Evangelho de forma plena. E como diz o texto, a Bíblia e o contexto dialogam, enriquecendo-se mutuamente. Que possamos levar essa visão adiante. Chegamos ao final desta jornada intensa pelo capítulo 6, Teologia Evangelical na América Latina. Espero que a clareza e o vigor da missão integral tenham se tornado patentes em suas mentes e corações. Como professor de teologia e como cristão, não posso subestimar a relevância desse movimento para o nosso tempo. O que a história da Fraternidade Teológica Latino-Americana, FTL, e do CLADES nos ensina é que a fidelidade ao Evangelho nunca pode ser separada da fidelidade à nossa realidade. Não podemos ser cristãos autênticos em um continente marcado pela pobreza, injustiça e opressão, se a nossa fé não nos mobilizar para a transformação. O Evangelho de Jesus Cristo é fundamentalmente integral. Aprendemos que a teologia não é um exercício acadêmico de repetição de fórmulas estrangeiras. É uma reflexão contextualizada, um ato de amor e obediência que busca ver o senhorio de Cristo se manifestar em todas as esferas. Se a palavra de Deus é a luz, ela deve iluminar tanto a nossa vida individual quanto as estruturas políticas e sociais. Vimos que o evangelho que salva é o mesmo evangelho que liberta e promove a dignidade humana. A crítica à teologia da prosperidade e ao consumismo nos desafia a uma fé de austeridade, solidariedade e justiça. A verdadeira prosperidade está em viver o reino de Deus agora, praticando o amor ao próximo. Como cristãos, somos chamados a ser o sal da terra e a luz do mundo, Mateus 5, 13 e 14, e isso exige engajamento. O nosso Deus é um Deus que ouve o clamor do oprimido, e a nossa missão, como igreja, é ser a voz e as mãos desse Deus no mundo. Que a visão da missão integral, a inseparabilidade entre evangelização e responsabilidade social, não seja apenas um conceito teórico para vocês, mas um motor para sua vida e ministério. Sejam teólogos que, como aqueles que fundaram a FTL, leem a Bíblia com seriedade e a realidade com empatia. O desafio final é viver essa fé de forma coerente. Que o amor de Cristo nos constranja a não aceitar a injustiça e a proclamar o nome de Jesus com palavras e com obras de amor. Pensem em como a missão integral se aplica à sua profissão, à sua família e à sua comunidade. É ali que a teologia ganha vida. Oremos, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade de mergulhar nas profundezas da Tua Palavra e da história da Tua Igreja na América Latina. Agradecemos-te pela clareza da missão integral. Obrigado, Senhor, por nos teres revelado que o Teu Evangelho é completo, que ele salva a alma, mas também cura o corpo e transforma a sociedade. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que separamos o que Tu uniste,
reduzindo a nossa fé a uma piedade privada e individualista. Perdoa-nos por não termos levado a sério as implicações políticas e sociais da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver a nossa vocação de forma integral. Que sejamos homens e mulheres de fé que, inspirados por Miqueias 6.8, praticamos a justiça, amamos a misericórdia e andamos humildemente contigo. Que a nossa vida seja um testemunho eloquente de quem Tu és, tanto na pregação da salvação quanto na luta contra a opressão e a corrupção. Levanta em nosso meio uma nova geração de pensadores e líderes, como os da FTL, que não temam confrontar os desvios, como a teologia da prosperidade, e que chamem a Tua Igreja para a simplicidade e a solidariedade. Que a nossa teologia seja nascida da realidade e a serviço do reino, e não o contrário. Abençoa as igrejas e os movimentos evangélicos em toda a América Latina. Que eles sejam faróis de esperança, centros de restauração e transformação, instrumentos de paz e justiça. Capacita-nos, Senhor, a fazer a diferença, amando o próximo como a nós mesmos. Nós te pedimos tudo isso, e te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.